Tudo passa pela nossa atitude. Diz para essa mulher que está do seu lado, a sua atitude determina o seu futuro. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Os filisteus e os israelitas estavam em guerra. Os filhos de Jessé, mais velhos, os 3 mais velhos, estavam nessa peleja entre o exército de Israel e o exército filisteu. E Jessé, o pai de Davi, mandou Davi encontrar os seus irmãos, levar alguns suprimentos para ele e trazer notícias se eles estavam bem no fronte de guerra. E Davi largou as ovelhas e foi levar as marmitas para os irmãos. E quando chegou lá, Davi se deparou com um gigante filisteu incircunciso que afrontava o exército de Deus vivo. Davi se indignou com aquilo e ouviu alguém falando: quem destruir esse gigante aí, o pai vai ser isento de impostos e o rei vai honrar. E Davi falou assim: como é que é? É isso, isso e isso. Aí o mais velho ficou irritado com Davi, torrou Davi, falou que ele era prepotente. Conheça a sua prepotência, moleque. O que você vem fazer aqui? Xeretar xereta. E Davi falou: o que é isso? O que você está me xingando? O que eu fiz com você? Eu só estou querendo me inteirar do assunto, né? E eu fico imaginando, por que será que Abinadab teve essa reação tão brusca, tão desconfortável? Será? Aí passa pela minha cabeça. A Bíblia não fala isso, mas eu fico imaginando a humanidade, né? Aqueles personagens, essas pessoas que estão descritas aqui, a gente como a gente. Com as mesmas expostos, as mesmas emoções, as mesmas coisas. E aí, a gente vê um irmão mais velho tratando bruscamente o irmão mais novo que foi ali. Eliabe foi grosseiro com Davi, falou: o que você vem fazer aqui? Conferem comigo no verso 28, do capítulo 17. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, e desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. Aí eu fico pensando, o que Eliabe estava querendo dizer com aquilo? Davi tinha acabado de ser ungido por Samuel rei. Aí me passa pela cabeça assim: será que Eliabe estava com ciúme? Será que ele estava com uma crise de identidade? Porque não tem justificativo. O irmão foi fazer um favor para o pai, levar suprimentos para ele. Ele se irritou. Será que ele pensou: só porque ele foi ungido rei, agora pensa que pode vir aqui se meter? Parece com alguém que a gente conhece. Como a gente se incomoda com a iniciativa do outro, com o talento do outro, com o dom do outro, com o chamado do outro. Isso tudo porque nós não temos uma identidade curada, gente. Quem tem identidade curada, restaurada pelo poder de Deus, não se incomoda com a bênção alheia. Muito pelo contrário, celebra, se alegra e não perde nem um momento a sua noção. Fulano, Deus chamou para isso e eu sou chamada para aquilo. De vez em quando chega alguém para mim e fala assim: Helena, você podia tanto gravar um CD? Por quê? Deus mandou. Se mandar, grava. Mas já tem esse negócio na cabeça. Quem grava CD fica famoso, pop gospel. Por que eu tenho que fazer o que todo mundo está fazendo? Porque todo mundo está fazendo? Não, eu sou uma pessoa única. Deus tem um chamado para mim. E o jeito que eu falo não é melhor nem pior que ninguém. É o meu jeito. E é desse jeito que Deus vai atingir algumas de vocês e outras não.
pastora e apóstolo Yara vem aí. E aí vocês vão receber a porção que eu não vou poder dar. Porque Deus usa pessoas diferentes para alcançar pessoas diferentes. Mas a gente insiste em uniformizar. A gente gosta de uniformizar. Eu acho o máximo quando eu vejo uma mulher com Black Power. Eu falo, mulher estilosa. É ou não é? Mas não, todas nós queremos ter cabelo liso. Eu quero ser lisa e loura. No dia que o Silvio Nogueira me colocou loura, eu voltei no dia seguinte, assim, pinta de novo. Você vai voltar para aquele marrom pobrinho? Combina mais comigo. Eu sou única. Se Deus quisesse que eu fosse loura, eu tinha nascido loura. Deixa que eu vou enlourando à medida que eu vou envelhecendo. Naturalmente, porque fica mais fácil, né, mulherada? Agora, tem mulher que mesmo não ter nascido loura, põe o louro, você fala, é loura. Combina, não é? Eu fiquei com uma cara de doente. Isso não é pra mim. Mas a gente tem uma mania. A loura é poderosa, né? Entra uma loura no ambiente. E a gente pensa que pra gente ser bonito tem que ser loura. Não, você tem que ser você, descobrir a sua beleza. Então eu acho lindo quando eu vejo na nossa nação que valoriza tanto o liso, uma mulher assumir os cachos, assumir a juba. Eu tô sendo interna. Mas uma coisa eu já sei, eu não gosto de cabelo lisinho, boi lambeu, não combina. Não é porque tá na moda que eu tenho que usar. A moda uniformiza. Todo mundo igual, faz a mesma coisa. Se outros falam misericórdia, você fala misericórdia também? Se outros falam sangue de Jesus tem poder, você começa a falar também? Às vezes você não sabe nem o que significa. Você vai repetir igual um papagaio. Aí eu fico pensando, Eliabe ali no fronte de guerra, sendo grosseiro com o irmão, não pode nada? Aí tem, não tem? Aí tem. Mas Davi não se abalou. Ele podia ter falado assim, vai tomar banho. Eliabe, o que é isso, cara? Eu vim aqui trazer comida pra vocês, estão tratando mal por quê? Mas ele questionou sim, Eliabe, mas ele disse pra ele assim, gente, ele ofendeu Davi. Ele falou, bem conheço a tua presunção e a maldade. Gente, uma acusação séria. A maldade do seu coração. A Bíblia diz que Davi, até a aparência de Davi era gentil. Ruivo de gentil aparência. O menino era um doce, mas ele ia com dor de cotovelo. Aí você vê uma mulher doce, doce demais. Respeita a unção na vida da outra. Não te alcança não, mas vai alcançar alguém. Ai, Ana Paula tem uma voz tão estridente. Pois é, Deus está usando essa voz estridente para tirar tanta gente do pecado. Fernandinho grita muito. Mas tem um tanto de jovem que não está tirando só o pé do chão, não, está tirando o pé do pecado também. Então cada um tem o seu valor, a sua beleza e a sua utilidade no reino. Se não te alcança, irmã, alcança alguém. Então respeita a unção do outro. Ao invés de ficar falando mal, se não te edifica, vai edificar outro. E Davi respondeu para Eliabe, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E voltou para o seu foco. Eu quero falar hoje da atitude de Davi. Na Bíblia, nós vamos achar pessoas que tiveram suas trajetórias, o que respalda a minha mensagem de ontem. Pessoas que tiveram a sua trajetória determinada pela sua atitude. A gente pode lembrar, por exemplo, de
Ontem a gente citou o exemplo péssimo de Caim, que assumiu uma atitude horrível. Mas a gente também pode se lembrar da atitude de Nabal. Vocês lembram Nabal? Um próspero, que Davi mandou os valentes dele para buscar mantimento, que estava na época da tosquia. Nabal, na época da tosquia, então tem muita fartura, faz muita comida para os tosqueadores, né? E é uma festa. A tosquia, o tempo da tosquia é um tempo de festa. Davi ficou sabendo, era uma galera que ele tinha ajudado, os pastores de Nabal tinham sido ajudados. Bom, chegou o tempo da tosquia, manda lá. Mandou os valentes lá falar com Nabal para ver se não rolava uma sobrinha para eles, uma bênção para eles, né? Porque eles viviam fugindo de Saul, outro invejoso, que teve a sua trajetória determinada pela sua atitude ruim. Olha, gente, a Bíblia é a prova de que a atitude da gente vai determinar o nosso destino. E aí, a gente se lembra que Nabal fingiu que não conhecia Davi. Olha que cara de pau. Os valentes de Davi guardavam o rebanho, ajudavam os pastores, e quando vieram pedir ajuda, e ele sabia que Davi precisava de auxílio, porque vivia como fugitivo de Saul. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Não conheço ninguém. Fingiu de besta. E às vezes a gente faz a mesma coisa. E Deus feriu Nabal de morte. E se não fosse a sabedoria de Abigail, a casa inteirinha ia ser destruída. Um teve uma atitude insana e a esposa teve uma atitude sábia e mudou o destino da casa dela. Então a Bíblia, ela é recheada desses exemplos de pessoas que tiveram a atitude certa, a atitude do coração de Deus e prosperaram na sua jornada. Abigail se tornou esposa de Davi. Olha isso. E Nabal morreu. Quando contou para ele o que tinha acontecido, o livramento que Deus tinha dado, teve um ataque, ficou 10 dias, mal, morreu. Ele mesmo cavou a cova dele. Não é diferente com a gente. E aí a gente vê Davi, tinha acabado de ser ungido por Samuel, foi ali levar os mantimentos para os seus irmãos, e eu quero que você acompanhe comigo o texto, a partir do verso 32. Davi viu Golias afrontando o exército, se indignou com aquilo. O que é esse circunciso? E aí Davi chega para Saul. Olha, acompanha comigo a partir do verso 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feriu teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Vamos até aí. Davi sabia quem ele era. Ele tinha uma identidade firme. E ele sabia que aquela armadura de Saul, que servia muito bem ao rei Saul, não era para ele. E essa armadura nos fala de muitas coisas, de muitas maneiras. Primeiro, essa mania que a gente tem de querer se encaixar, de querer para a nossa vida o que o outro tem. Tem gente que não descobriu para que serve, qual é o seu propósito. E a nossa felicidade e contentamento depende disso. A gente quer fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer. A gente quer usar a armadura do outro.
A gente quer o título do outro, o carro do outro, a família do outro, o chamado do outro, o ministério do outro, o dom do outro. Mas você é único. E Deus tem um propósito para você. Mas você não descobriu para que você serve e vive infeliz. E sentindo dor de cotovelo por aquilo que Deus dá para o outro. Davi pôs a armadura de Saul, não conseguiu se mover. E falou assim, não vou com isso não. Nunca experimentei. Matou um leão e um urso na unha. E Deus continuou o mesmo. O Deus que usou o ruivinho de aparência gentil, continua o mesmo. Curiosamente, a gente olha para Saul e vê um homem que se desviou totalmente do propósito de Deus para ele. E ele era o oposto de Davi. Ele tinha porte de guerreiro. Saul se destacava de todo o povo de Israel, dos ombros para cima, gente. Saul que era para enfrentar, mas devia estar se borrando, que ele sabia que Deus tinha tirado a unção dele. E aí vem um mocinho. E ele fala, não, você não pode ir. Você não pode ir. Quantas vezes você já escutou não pode na sua vida? Você é moço. Você é pequeno. Não tem experiência. O outro é valente guerreiro desde a sua mocidade. E olha que ele nem mencionou o tamanho. Mas olhando humanamente, ia ser uma carnificina. Mas Davi tinha certeza de quem ele era. Ele tinha uma experiência com a bondade e a fidelidade e a provisão de Deus. E ele apresentou essa experiência para Saul. Meu Senhor, eu estava cuidando dos rebanhos do meu pai. E veio o leão, e veio o urso. E o Senhor me deu vitória. Então agora é hora do meu upgrade. Eu estou sendo promovido de leão a urso, agora eu vou matar gigantes. Olha o que uma identidade forjada por Deus, a ousadia que esse menino se moveu, baseado nela. Ele não tinha mais nada, a não ser uma experiência com o poder de Deus. Ele não olhou, ele não escutou o que Saul falou. Você não pode ir. Isso era para ser um alívio para Davi, né? Ufa. Pelo menos tentei, não fui porque ele não deixou. Mas o povo vai saber que eu tive coragem, hein? Sou pequeno, mas sou corajoso. Não, ele não desistiu, não, meu senhor. Peraí, eu conheço Deus a quem eu sirvo. Ele me livrou do leão, ele me livrou do urso, e ele vai me livrar desse filisteu. E Davi não pensou apenas em si. Se ele pensasse apenas nele, ele ia saltar fora. Então acompanha comigo o processo. Primeiro ele foi maltratado pelo seu irmão. Quantas vezes você já foi maltratado pelo seu irmão? O seu irmão de sangue e o seu irmão em Cristo. Quantas vezes você já deve ter ouvido: te conheço a maldade do seu coração, conheço a sua presunção. O que você veio fazer aqui, fulano? Às vezes as pessoas que a gente mais ama são as pessoas que mais têm abertura para nos ferir. O diabo não vai usar a boca de uma pessoa qualquer. Ele vai caçar alguém dentro da sua casa, uma pessoa importante para você, para usar um momento de cansaço, de distração, um estresse emocional. A pessoa vacila, empresta a boca para o capeta e marca a sua vida. Né, mães? O menino está estressando, você empresta a boca para o capeta. Às vezes você fala: ô ungido, santo, vem cá, meu filho abençoado. Você vai dar um trabalho para o inferno, rapaz.
A gente fala, passa aqui! Já aguento mais, menino! Vem cá! Aí o menino fica marcado para sempre. Um pai que abusa, um pai que maltrata, que bate sem querer corrigir, na verdade está espancando. Não recebeu, então não tem o que dar. Por isso que a gente tem que perdoar, caminhar, porque às vezes a pessoa, quando eu fui rastrear a história daquele meu tio que tinha me molestado, ele era fruto de um adultério da minha avó. Uma bagunça que a minha família era. Ele também sofria outros tipos de abuso. A gente só dá o que tem. Por isso que a gente tem que prosseguir, porque o diabo sabe muito bem como é que ele perpetua a sua rede de maldição. Ele fere um, que vai ferir outro, que vai ferir outro, que vai ferir outro. E a gente tem que cortar esse laço com a atitude certa. Perdoa e fala, eu não vou ser um instrumento na mão do diabo, eu vou ser um instrumento de bênção. E aquilo no meu passado que me machucou, agora vai abençoar, vai trazer cura e libertação. Essa é a atitude. Eu não vou ficar amarrada. Eu vou caminhar. Por quê? Para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos chamou para a liberdade. Ele despojou todo o principado. Sabe o que é despojar, gente? Tirar a armadura, tirar as armas. Deus, Jesus na cruz, no sacrifício da cruz, Ele despojou todo o principado e potestade. Mas a gente põe a arma na mão do diabo. A gente restitui a armadura que Jesus tomou dele. Como que a gente faz isso? Não ouvindo o que a palavra diz, não vivendo a doutrina que nos governa, mas dando brechas com as nossas dores emocionais, a gente restitui poder a Satanás. Satanás nos manipula através das nossas feridas emocionais. Ele não tem poder sobre nós, a não ser aquele que a gente dá para ele. Porque se nós pertencemos a Deus, temos o Espírito Santo, amém? Amém. Então nós não podemos ser endemoniados, mas podemos ser influenciadas por demônios através das nossas lacunas. Por isso que Deus está interessado em nos curar, sarar a nossa identidade, para que a gente marche, prospere, avance. É essa igreja curada que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bora ser curado? Bora lá! Para você avançar e as portas do inferno não prevalecerem contra você. Mas enquanto você estiver toda esfarrapada e cheia de fendas, emocionalmente você não prospera. Davi não era assim. Davi era bem resolvido. Gente, ele não devia ser um menino muito querido na casa dele, não. Porque o pai dele esqueceu dele. Você já pensou o que é isso? Seu pai esqueceu de você? Samuel chegou. Aí veio o mais velho, é esse, ó. Rapagão de guerra. Deus falou, como eu disse ontem, não olha para a aparência, porque eu vejo o coração. E passa 1, e passa 2, passa 3, passa 4, passa 5. Acabou? Não tem mais não? E Deus, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Não é nenhum desses. Tem mais nenhum não, Jessé? O pastorzinho, ele não devia ser um cara muito aclamado pela família, não. Então você imagina a indignação que se causou nos irmãos mais velhos quando vai lá chamar o pivete. Ô Davi! Ô Davi! Oi! Adolescente, chega aí! Eu fico imaginando quando eles esperavam Davi chegar, o que passava pela cabeça deles. Se não fui eu, vai ser Davi.
Samuel tá doido. Porque o modelo deles era Saul. Então Deus vai escolher um outro Saul. Não. Quando Deus escolhe alguém, é Ele que faz. Ele não precisa da nossa força, Ele não precisa da nossa beleza, Ele não precisa do nosso dinheiro. Ele precisa só de um coração segundo o coração dele. Um coração obediente, um coração tratável, ensinável, sedento de Deus. Aí entra o menino, ruivo, de gentil aparência. E Deus fala, é ele. Ele, Deus. Pensa em Samuel, né? Inspiração para Samuel ver a distância. Pastor de ovelhas, 3 guerreiros dentro da casa de Jessé. Os caras estavam lá no exército de Saul. 3 guerreiros forjados, fortes, sabiam manusear a espada. E vê um menino com cajado. Oi, pai. Entendeu? Mas era um menino com uma identidade sarada. Agora, curiosamente, os bonitões não deviam ter uma identidade sarada, não. Porque logo ficaram com dor de cotovelo. A nossa dor de cotovelo mostra como nós somos perebenta. Não estou acreditando. Davi, presunçoso. Então Eliabe aqui, ele só derramou a raiva de pouco tempo. Bem conheço a sua presunção, maldade do seu coração, que maldade. Mas isso não parou Davi. O que está acontecendo, galera? Relaxa, cara. Aí, beleza, Davi foi para Saul. Aí veio outra negativa. Outro que desacreditou. Não, olha para você, menino. Você é moço. O outro é top. Grande, valente, guerreiro desde a sua mocidade. Quem é você? Em outras palavras, é isso que Saul diz para Davi. Te enxerga. Menininho. Mas ele tinha certeza de quem ele era. Ele falou assim, olha. E ele tinha uma experiência. Deus me entregou o leão. Deus me entregou o urso. Era uma experiência pessoal de Davi. Entre ele e Deus. Nossas experiências pessoais com Deus são necessárias para nos sustentar no dia de maiores desafios. A minha experiência pode te edificar, mas não tem nada como a sua experiência para solidificar a sua identidade em Deus. Por que eu creio hoje que Deus é o meu provedor? Que eu tive uma experiência com a provisão de Deus. Eu contei para vocês aqui o ano passado a provisão dos tapetes? Contei, né? Quem nunca ouviu a história do tapete? Então tem muita gente, vou contar de novo. Eu ia mudar para uma casa nova, eu queria uma casa, porque meus filhos estavam assim, a gente morava de aluguel num apartamento, já tinha os 4 meninos, tinha uma televisão no quarto, não tinha área de lazer no prédio. Então quando dava intervalo no desenho, eles vinham na mesa do centro, ficava dando volta, correndo em volta da mesa, aí um ficava lá, 3 ficavam correndo e um ficava lá, cada intervalo era um. Aí ele gritava, começou! Aí eles voltavam. Aí naquele dia eu e o João ficamos olhando para os meninos correndo em volta da mesa e esse ritual, eles corriam. Aí depois saíam correndo pro quarto. Certo, estamos precisando de uma casa, eu preciso de espaço para esses meninos, João. E aí começamos a buscar, e a história é longa, mas Deus deu a casa. Quando Deus deu a casa, a gente, puxa vida, foi sonho realizado. E aí, a Caixa Econômica Federal, a gente financiou a casa pela Caixa, entregou a chave. Aí eu falei assim, chama 12 intercessores, nós vamos ungir essa casa. Aí liguei para Zenete, pastora Zenete, falei, Zé, eu preciso de 12 intercessores para ungir a casa antes da gente entrar. Com os móveis, com a família. Ah, glória a Deus, nós orando tanto nessa casa, nós vamos consagrar aquilo para o Senhor, amém. Beleza, encontramos lá em casa, mas um pouco antes de eu chamar esse pessoal, a gente vai para casa nova, a gente que é mulher, a gente sonha, né? Sonha.
E o piso da minha casa frio. E eu falei assim, eu vou precisar de uns tapetes nessa sala. É uma sala de 2 ambientes, precisava de 2 tapetes. Aí eu peguei e falei, nossa Deus. Aí fui passear no shopping de casa, tem lá em Belo Horizonte, chama Minas Casas. Fui passear, xeretar preço de tapete, tudo. Cheguei lá, olhei os tapetes, achei os tapetes que eu queria, mas tinha um tostão no bolso. Aí falei, aí beleza, esse vai ficar perfeito na sala. Aí saí andando no shopping e fui orando, Pai. E eu estava num processo de cura da paternidade de Deus. Porque eu acreditava que Deus me amava, eu acreditava que Deus tinha mandado Jesus para me salvar, eu acreditava que Deus podia me curar fisicamente. Mas quando falava que Deus era meu provedor, eu ficava assim meio com desconfiança. Não, Deus é meu provedor sim, mas Ele já me deu saúde, bora trabalhar para ganhar o pão. Você vai ficar, seus amados daí enquanto dormem, para vagabundo. E aí Deus estava nesse processo de cura. Eu comecei a ver que, por exemplo, meu pai sempre foi um homem muito maravilhoso. Ele é um cara presente, é um cara trabalhador. Meu pai é uma bênção. Mas meu pai nunca teve habilidade para lidar com dinheiro. Então vivia sendo fiador, levando cano. Vivia fazendo dívida para abençoar os outros, mas punha a gente em risco, aquelas coisas. Então eu transferi para Deus a minha debilidade com o meu pai terreno. E Deus começou a me tratar nisso. E naquele dia no shopping eu fui andando e falando, Pai, sou meu pai. Eu quero pedir para o Senhor, me dá uns tapetes da minha casa. Mas Senhor, eu creio que o Senhor se importa com tudo. O Senhor é o Deus que cura o câncer, o Senhor é Deus que dá tapete, o Senhor é Deus. Aí eu continuei andando. Aí eu falei assim, mas pai, se o Senhor mandar essa provisão em forma de oferta, o Senhor tem que contar para o João que tapete. Porque senão ele vai gastar com lâmpada, box, armário. Ele não vai. Ele vai achar que é supérfluo. Então eu estou pedindo, pai, o Senhor pode tudo. O Senhor é meu pai. Amém. Bora para casa. Cheguei em casa, João, lá em Minas Casas. E meu bem. E vi os tapetes da nossa casa. Ele falou assim, Helena, tapete é supérfluo. Eu falei assim, eu sei tapete é supérfluo. Mas Deus, não, eu sei tapete é supérfluo. Mas eu pedi para o papai. Ele falou, seu GG? Eu não. Aí ele riu assim, mas tá bom. Papai vai te dar. Eu achei ele meio assim, descrente. Eu falei, ele vai dar sim. Ele vai dar porque ele é meu pai. Aí passou o tempo. E aí chegou o dia dos intercessores e orando em casa. Ficou eu e o João Lúcio com essa conversa. Acabou. Umas 2 semanas depois vieram os intercessores. Entraram e foi uma bênção. Fugir a casa, entrei a profecia, o fogo caiu. Os vizinhos já sabiam quem é que ia mudar para ele. Aí, muito bem. Quando acabou, o pastor Zenete chamou todo mundo para a sala. Nos reunimos na sala, fizemos uma grande roda, demos as mãos. E aí Zenete falou assim, nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. E a gente se reuniu aqui agora e resolvemos dar um presente para vocês. Aí veio com o envelope. Ficou na minha frente, pegou a minha mão, pegou a mão do João, pôs o envelope na mão de nós dois e falou assim, essa oferta é para vocês comprarem os tapetes da casa.
falei, eu orei assim, falei com Deus, Deus, se vier em forma de oferta, eu tenho que falar com o João. E o João até ali não sabia disso, que eu tinha falado para Deus que era para falar com ele. Eu só tinha falado, tido aquela conversa, que Deus ia me dar. E ele falou assim, tá, vai dar. Seu GG? Sim, mano. E aí, gente, todas as vezes, agora a gente já trocou de tapete. Porque Deus é bom. Mas antes de eu doar os tapetes que tinha lá em casa, eu fotografei. Para eu nunca esquecer. Quando o diabo vier, eu falei assim, Deus, não vai curar não, Deus não vai prover não. Eu falei, o quê? Cala a boca, ele me deu um tapete. E Davi foi. Antes ele disse para Saul, no verso 39, não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Às vezes você está tentando viver uma vida com a armadura do outro, com a estratégia do outro. Tem tanta gente infeliz no ministério, ou na vocação, na profissão, porque está tentando fazer. Às vezes sua mãe falou, eu queria tanto que você fosse médica, e você está fazendo a sua profissão, desenvolvendo a sua profissão por causa da sua mãe, não por causa daquilo que Deus quer que você faça. A gente deve honrar os nossos pais, sim, mas a gente tem um chamado para nós, algo que Deus nos entregou, e a gente só vai ser feliz quando a gente estiver no centro da vontade de Deus para nós. Tem gente que é infeliz porque não canta, porque é desafinado, mas eu quero ser ministra de louvor. Se Deus quisesse que você fosse, tinha te dado habilidade, porque Deus não quer ver ninguém sofrendo. Se eu vou arrumar a mala dos meus filhos, falei isso aqui ano passado, eu sempre repito, se eu vou mandar os meus filhos para um lugar quente no verão, eu não vou mandar casaco, nem touca, nem bota. É mico. Imagina meus filhos aqui na praia, aqui em janeiro, de bota, touca, cachecol e casaco. Da mesma forma que Deus não quer que... Eu não quero que os meus filhos paguem esse mico e fiquem inadequados, com a roupa errada. Deus também não tem isso para os seus filhos. Para de insistir em pagar mico. Olha dentro da sua mala, olha dentro das habilidades que Deus te deu, descubra a sua jornada. Davi tirou aquilo de sobre si. Não, Saul, isso serve para vocês, isso não serve para mim. Para mim, 5 pedras. A obra de Deus. Nossas habilidades apontam o nosso destino, nossa vocação. Mas quem faz tudo em todos é Deus. Aleluia! Glória a Deus! E Davi sabia disso. Ele tinha sua identidade forjada por Deus e fortalecida, alicerçada em Deus. Tomou o seu cajado na mão. O cajado que ele apacentava as ovelhas. E escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda e foi chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. E o que lhe levava o escudo ia diante dele. Tinha o escudeiro ainda por cima. Ameaçador, não é? Você vive um gigante que dá pelo menos 3 vezes o seu tamanho e ainda com escudeiro. Aí era o Davi tremendo, as canelinhas batendo. Ele falou assim, agora não vai dar não. Eu pensei que tinha coragem, mas agora que eu estou aqui de cara com o bicho, deixa eu saltar fora. E ele ainda veio afrontando Davi. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. Porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Ele viu o cajado na mão de Davi. E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. O gigante muitas vezes se levanta na nossa vida, parece
Inderrubável. Inderrubável. Invencível. E ele diz, mais uma vez a identidade de Davi foi colocada à prova. O quê? Você vai me matar com pau? Eu fico imaginando o escárnio de Golias. Você vem contra mim, tem certeza? Você é doido? Questionou a sanidade de Davi, desprezou por causa do aspecto dele, e ele falou: vem a mim e eu darei a sua carne às aves. Qual é o seu Golias? O que o gigante está falando para você? O seu gigante é o desemprego? O seu gigante é um casamento falido? O seu gigante é um filho nas drogas? E ele grita para você: não tem jeito. Você vai querer ganhar na oração? No jejum? Eu vou te destruir, eu vou acabar com você, eu vou dizimar a sua vida. Quem você pensa que você é? Você acha que você vai me vencer? E é aí que a nossa doutrina, aquilo que a gente acredita, tem que sair da palavra para ser a nossa atitude. E aí Davi, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Espada, lança e escudo. Não mencionou o tamanho dele. Se Golias desse uma sentada, Davi podia matar. Porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus. Ele não falou só em Golias, ele falou do resto do exército. Os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. A nossa identidade selada em Deus vai nos fazer prosperar, mesmo com pouco, mesmo com 5 pedras lisas de um ribeiro. Gente, Davi tirou uma pedra, pôs na funda, girou a pedra e o acertou. A pedra se encravou na testa de Golias e ele caiu. E Davi foi lá e pegou a espada do próprio Golias e cortou a cabeça dele. Pegou a cabeça. Aí o exército de Israel ficou valente. E aí foram contra os filisteus e perseguiram os filisteus e feriram os filisteus. E aí a Bíblia fala que Davi foi com a cabeça de Golias para Saul. Glória a Deus. Aí Saul olhou: de quem que é filho? Jessé o belemita. Manda ele vir comigo. Vai andar comigo agora. Atitude certa, né? Mas logo depois Saul entrou em Jerusalém e o povo gritando: ah, Saul feriu seus 1000, Davi feriu 10.000. Gente, Saul não tinha conseguido matar Golias, mas não suportou Davi receber o reconhecimento da valentia dele.
A partir daquele dia, Saul passou a perseguir Davi. Era para Davi entrar em crise, não era? Como assim, Deus? Eu fui lá e matei o gigante. Era para o rei ficar assim comigo. Agora quer me matar. E aí foram anos de perseguição. Mas Davi, firme. Glória a Deus. Teve a oportunidade de matar Saul. Mas mais uma vez escolheu a atitude certa. Quem sou eu de tocar no ungido do Senhor? Aleluia. Por essas e por outras, Davi, conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E a atitude errada de Davi também está registrada nesse livro. Para que a gente saiba que o dia que nós perdemos a dependência de Deus e nos acomodamos, a ruína vem. Como veio sobre a casa de Davi. Ele tinha que estar pelejando com o seu exército e não no terraço olhando a mulher dos outros. E uma atitude errada de Davi trouxe uma sequência de atitudes erradas. E está tudo aqui registrado. Para que a gente entenda que mesmo quando nós somos boas, quando nós estamos seladas e curadas, mesmo quando a nossa identidade está firme em Deus, a gente tem que vigiar para todo dia não sair deste lugar. Porque senão o diabo ele vai te arranhar. Ele vai passar por cima igual um trator. Feche os seus olhos. Mas quando você sabe, experimentou o amor de Deus na sua vida, a cura de Deus, a restauração de Deus, as respostas de Deus, quando você tem um relacionamento com Ele, intimidade com Ele, você sabe que a sua fé não é só um discurso, mas ela se revela nas suas escolhas. Aí sim, você avança. E mesmo quando as circunstâncias são ameaçadoras, mesmo quando os gigantes estão vindo contra você, você não teme, porque você sabe atrás de quem você vive a vida, sobre qual rocha você está firmado. Nossa insegurança revela que nós não temos revelação do amor de Deus. A gente canta: oh, Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou. Mas isso tem que ser mais do que uma canção. As pessoas se emocionam, choram, cantam, mas isso não aparece na atitude. Porque Ele me ama, eu vou escolher odiar aquilo que Ele odeia, o pecado. Porque Ele me ama, eu vou tornar o amor dele conhecido. Porque Ele me ama, eu vou acessar a cura que eu tenho nele. Porque Ele me ama, eu posso acreditar que Ele vai me capacitar a vencer as minhas feridas, a perdoar, a prosseguir, a avançar. Porque Ele me ama. Mas isso não é só uma canção, isso é a revelação de Cristo. Deus prova o seu amor para conosco, não porque alguém compôs uma canção, mas por ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Tudo que Deus tinha que liberar, Ele já liberou. Ele pôs a mesa do banquete. Jesus despojou do principado e potestade, te deu acesso à sala do trono, mas você não entra. Você procura intermediários. Ai, Ele ora por mim. Ai, bispo, põe a mão na minha cabeça. Ai,
está sobre a sua vida. O próprio Deus quer te entregar o leão e o urso. E é uma coisa entre você e Ele. Nossa identidade não é forjada através de intermediários, a não ser Jesus Cristo, o único mediador. Entra na presença de Deus, mulher. Volta para casa. Entra na sala do trono, onde está a fonte da sua cura, da sua restauração. Um dia alguém pôs a mão na minha cabeça, orou por mim, profetizou sobre mim, mas o que me libertou foi eu ter dobrado os meus joelhos. Eu tranquei a minha universidade, que eu nunca terminei, para eu ter tempo para Deus. Mas eu não tenho tempo de orar, Helena. Tempo é questão de prioridade. O que é importante para você? Você separa tempo para isso. Você separa tempo para televisão, você separa tempo para o Twitter, você separa tempo para o Facebook. Não vem me dizer que você não tem tempo para Deus. E aí o diabo usa a sua ferida emocional para te parar, para te deixar pesada. E a única possibilidade que você tem de alívio é aceitando o convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tudo novo eu farei. Vinde a mim, todos vós que tendes sede, e eu vos saciarei, águas vivas vos darei. É isso que Deus tem. Ele te convida, vem. Está cansado? Vem. Está pesada? Vem. Está ferida? Vem. Eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, porque ele não é pesado, ele é leve. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O manso e humilde de coração perdoa. O manso e humilde de coração depende. O manso e humilde de coração não é independente de Deus. Por que você está com a sua alma doente? Deprimida, angustiada, rancorosa, carregando seus sacos de lixo emocionais que eu falei ontem? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Quando Deus manda você perdoar, é para você ficar livre. É para o diabo não ter nenhuma legalidade de te aprisionar. É para você avançar desembaraçada, correr, avançar, prosperar, ser abençoada, ser uma bênção na vida das pessoas. Mas a nossa atitude nos aprisiona. A gente prende a pessoa no cativeiro da nossa amargura e fica guardado na porta. Mas você também está preso, você não pode sair dali. Tem que vigiar. Deixa aí. Volta para Deus. No meu quarto se deu as minhas mais profundas experiências de libertação, meu Deus. Ninguém estava pondo a mão na minha cabeça, ninguém estava ministrando sobre mim. O próprio Deus abriu minhas cadeias. Volta para o quarto, mulher. Volta para os joelhos. Entra na sala do trono e receba tudo que Deus quer te dar a tempos. Mas você não para para receber. Deus não está te devendo nada. Ele não fica devedor de ninguém. Nunca. A sua atitude determina o seu destino.
Tenha a atitude de voltar para o secreto. Tenha a atitude de descobrir as riquezas da palavra de Deus. Tenha a atitude de se humilhar na presença de Deus e de buscá-lo até encontrar. E buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Tenha um momento com o Senhor aí. No seu lugar mesmo, vocês não vão precisar de ficar de mim, mas falar: Senhor, quanto tempo que eu não venho nos seus atos? Quanto tempo? Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Ele é a fonte. Ele é a fonte. A sua identidade só pode ser restaurada numa experiência verdadeira com Deus. Deixa o rio de Deus passar na sua vida. Peça perdão a Ele porque você tem bebido em tantas outras fontes. O século é que está determinando a sua identidade. E é por isso que você tem experimentado tanta derrota. Só há uma fonte de vida. Eu sou a fonte da água viva. Deus diz: aquele que beber de mim jamais será sede. E eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o
em outras fontes. Cura nossa identidade, Senhor. Revela-nos quem Tu és. Como o Senhor se revelou àquela mulher no poço em Samaria, que o Senhor se revele a cada mulher aqui nessa noite, Senhor. Que a gente te conheça além das palavras. Tira-nos, Senhor, da superficialidade da religião. Queremos viver a Tua vida. Viver a Tua vida, Senhor. Viver a Tua vida, Senhor. Viver a Tua vida melhor que a minha vida. Viver a Tua vida de amor.
A palavra diz que aquele que escuta e pratica é como um homem sábio que edifica a sua casa sobre a rocha. E quando os maus dias vierem, as tempestades, ele vai permanecer inabalável. E aquele que escuta, mas não põe em prática, é como um homem nécio, tolo. Quando o dia mau vier, não prevalecerá. A religião não nos mantém de pé no dia mau. A religião não forja nosso caráter e a nossa identidade. Só um relacionamento. Relacionamento fala e ouve, dá e recebe, anda junto, aliançado, relacionamento. Os dias que estão por vir não serão vencidos pela religião, por você frequentar uma igreja. Embora estar em comunhão com o corpo nos mantenha aquecidos, as nossas reuniões têm que ser o fruto de uma vida diante do trono de Deus. Não há outro caminho, não há outro remédio. Só um relacionamento com Deus pode nos consertar. Eu sou a prova viva disso. Eu já estava na igreja há muitos anos quando o Senhor me alcançou e me curou. Eu já cantava no diante do trono. O que você faz para Deus não substitui o relacionamento com Ele. Naquele grande dia, Jesus disse que muitos se chegariam e falariam: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos enfermos, em teu nome expelimos demônios. E ouvirão: fiquem longe de mim, eu não os conheço. Que o Senhor te conheça, que Ele saiba o seu nome, que Ele saiba a sua identidade. Foi uma honra estar com vocês. Eu sei que Deus tem mais. O rio de Deus vai continuar jorrando através da Ludmila, através da Yara. O Senhor tem mais para fazer. Não desperdice. Você tem essa liberdade de estar aqui hoje recebendo da parte do Senhor. Não desperdice. Que não fique apenas na sua emoção, na sua lágrima. Que mude a sua vida. Essa é a minha oração. Que o Espírito Santo mude a sua vida. Que você tenha uma atitude que reflita aquilo que você diz que acredita. Que você tenha a atitude do coração certa. Em nome de Jesus. Obrigada. Eu sempre que venho aqui me sinto amada, acolhida. Me sinto em casa mesmo. Me sinto em casa. E eu sei que Deus tem algo especial para cada um de vocês. Não perca, não deixe escapar. O diabo tenta todo o tempo roubar. Mas lembre-se, depende da sua atitude. A mesa do banquete já foi posta. O diabo já foi despojado. O resto é com você. Deus abençoe vocês profundamente. Aplauda essa mulher.